Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, que saudade que eu tava de gravar vídeo, de aparecer aqui. Vocês sabem que a correria aqui tá fácil não. Mas, de vez em quando eu apareço, tá? Gente, pelo título do vídeo, vocês já viram que eu vim contar um pouquinho da minha história. Muita gente pergunta pra mim, manda e-mail, manda inbox e manda lá na página perguntando como que foi esse meu início. Eu já contei isso em alguns vlogs, mas não tem num vídeo assim que eu parei e falei, vou contar aí toda a minha história pra vocês, tá? Então, antes de eu contar, eu queria dizer pra vocês que eu tô com uma parceria super top aqui no canal com a Bela Magie Biju. Gente, são acessórios femininos. Esse colar que eu tô usando aqui, que é um choker que voltou, tipo, super em alta. Esse trio de pulseiras aqui também, olha que coisa mais linda, gente. E tudo assim com preço super acessível. Tem brincos também, tem maxi colares. Os colares variam tipo de 15 a 30 reais. Então é muito acessível pra gente ficar tipo super linda, né? Eu tô adorando usar acessórios que geralmente eu não usava. E agora eu tô gostando muito, tá? E de presente a Bela Magie Biju tá dando pra vocês 10% de desconto na compra! Então se você entrar em contato com eles, usar essa hashtag, falar que vocês viram usando a peça, ou lá no Instagram, lá no Facebook, eles vão dar 10% de desconto pra vocês. Eles aceitam cartões e parcela também, tá? E eles enviam pra todo o Brasil. Vou deixar as redes sociais deles aqui pra vocês, o Instagram e o Facebook. E vocês entrem em contato lá e comprem as coisas, 10 presentes pra vocês ficarem super lindas, tá bom? Então se você deseja saber como foi esse meu início, como que eu comecei no artesanato, você continua assistindo esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. O meu início, assim, com o artesanato, com o mundo da costura, já começou desde muito pequena, né? Eu cheguei por volta dos meus 5, 6 anos, a minha mãe ela já costurava, e eu via minha mãe costurando e ali já começou a acender aquele amor mesmo, sabe? Despertar algo em mim que eu nem imaginava que, tipo, com 28 anos hoje, que eu iria estar fazendo isso na minha vida, né? Então, vendo a minha mãe costurar, me inspirou, minha avó também costurava. E a mãe fazia tipo conjunto de roupa, de moletom. Então eu queria fazer a mesma coisa que ela. Mas como eu tinha 5, 6, 7 anos mais ou menos, foi mais ou menos nessa época, eu não conseguia passar a linha toda na máquina. A parte da bobina, que é a linha de cima pega de baixo, era muito complicado pra mim, então tava muito difícil. Mas ela falava assim pra mim, se você conseguir passar a linha na máquina, você pode usar. Opa! Aí eu peguei e ficava todo dia tentando. Ela saía pro trabalho dela, não era pra me mexer na máquina sozinha, mas ela saía pro trabalho, já ia eu lá tentar passar a linha na máquina. Gente, quando eu conseguia, eu ficava tipo assim, horas tentando passar a linha na máquina, horas. Aí quando eu conseguia, eu pegava lá o retalho dela, pegava as coisas pra costurar e fazia alguma coisa, tá? Aí assim foi passando os anos, aí por volta dos meus 11, 12 anos, eu comecei, tipo, a fazer umas blusinhas pra mim. E até caiu a alça uma vez na rua. Aí eu largava a boca das minhas calças, que era super moda na época. Eu fazia esse tipo de costura e roupinhas assim. Só nada de artesanato, né? Só na parte de costura, assim, de roupas e tal. Aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, continuei mexendo na máquina da minha mãe. Sempre gostei de costurar. Aí eu arrumei serviço, arrumei emprego em comércio, depois eu comecei a fazer mecânica, comecei a namorar o Odaí, ficou namorando, aí depois a gente noivou, e a gente teve nosso primeiro filho, que foi o Davi, né? O meu ramo era totalmente diferente da parte de artesanato, eu tive até uma loja de roupas também, tive pastelaria também, tipo, totalmente diferente, né? Eu tô falando, acho que muito tipo. Vou parar de falar tipo. Daí, nós quebramos financeiramente, né? Essa loja de roupa que a gente tinha, a gente quebrou, a gente ficou bem apertado. E como eu sempre pegava a máquina da minha mãe de costura, eu nunca pensei assim, nossa, eu poderia ter uma máquina de costura pra mim, fazer alguma coisa? Não, nunca pensei isso. Eu sempre achei legal ficar pegando emprestada da minha mãe e usar dela, até porque a dela é uma máquina antiga, da Singer, e eu gostava muito de usar, porque panela velha que faz comida boa, então eu gostava muito de usar essa máquina dela. Aí, então eu pensei, tá na hora de comprar uma máquina de costura pra mim, né? A gente tava passando por dificuldades, mas eu não pensei assim, vou comprar máquina pra mim poder fazer alguma coisa pra me vender. Não pensei isso não. Eu simplesmente falei, tá na hora de comprar uma máquina pra mim, né? Mas aí como a gente tava duro, a gente tava quebrado, eu pensava, vou comprar uma mais simples, né? Na época foi uns 250, 300 reais, foi a pior escolha da minha vida, aquela máquina.
horrível. Um dia eu conto pra vocês em vídeo as minhas máquinas. Aí eu comprei essa máquina e eu queria muito presentear os meus sobrinhos no Natal, porque era próximo de um Natal, mas eu tava, tipo, sem dinheiro, né? Aí até que eu vi, tinha uma pessoa que fazia almofadas, assim, de vários temas, né? Uma conhecida da minha irmã. E eu peguei e solicitei um orçamento com ela, né? E a almofada era por volta de, sei lá, 50, 70 reais. Mas como eu tinha 4 sobrinhos, mais um filho pequeno, seriam 5 almofadinhas. E então, pra mim, não daria pra eu comprar 5 almofadas, né? A almofada não era cara, tava preço justo. Mas não daria pra mim comprar aquela almofada pra 5 crianças. Eu pensei, né? Agora eu já tenho a máquina. Tenho a máquina! Aí eu falei, será que eu não consigo fazer essa almofada? E era uma almofada do Minions, gente. Assim que lançou o Minions, muitos anos atrás. Aí eu pensei, acho que eu vou fazer. Aí eu olhei na internet a almofada pronta e bati o olho e falei, eu vou desenhar essa almofada e eu vou fazer. E eu consegui, gente, fazer essa almofada e eu fiquei, tipo, muito feliz, assim, muito, sabe? Eu fiquei encantada mesmo, que eu não imaginava que eu ia conseguir fazer aquela almofada. Eu consegui fazer as 5 e dei de presente pro meu sobrinho, pros meus sobrinhos aí, pro meu filho. E eu postei aquela almofada no Facebook, na minha página do meu perfil pessoal, né? E ali mesmo o pessoal começou a elogiar e falar pra mim, meu, como você aceita encomenda, sabe? Você faz outros temas? Eu falei, eu faço outros temas sim. Aí comecei a aceitar encomendas. É só que assim, eu não conhecia nada, gente, sabe que nada? Eu não conhecia filtro, eu não sabia o que era nada, nem sabia o que era linha meada. Eu não sabia nada sobre isso. E só que eu não tinha dinheiro pra pagar um curso. E eu propus, assim, conversei com Deus, né? E falei, pai, se o senhor me ajudar a aprender sozinha ao artesanato em feltro, eu vou ensinar outras pessoas um dia. Coloquei isso, fiz essa promessa pra Deus, que se eu aprendesse, eu ia ensinar outras pessoas. Por isso esse canal existe hoje, gente. Por isso que a gente tem essas aulas, porque eu cumpri uma promessa que eu fiz mesmo pra Deus. Porque eu aprendi sozinha, sabe, pesquisando as coisas na internet, lendo blogs e testando, sabe, os pontinhos, aprendi o que era caseado, fui fazendo e fui sempre vendo como poderia melhorar aquilo, então muita coisa eu aprendi sozinha. Eu testei várias escolas e vi qual que dava certo. Gente, eu pesquisei e eu aprendi sozinha, sabe, eu acredito que seja um dom também de Deus, né? Essa facilidade para poder aprender, sabe? Eu sou muito grata a Deus. Aí assim foram surgindo as encomendas, né? Através do meu perfil pessoal e uma pessoa falando para outra. E assim eu fui fazendo. Não fiz aquela perfeição maravilhosa, mas eu comecei, né? Mas eu me dedicava ao máximo para fazer cada tema. E, gente, eu fiz tantos temas variados que vocês imaginam. Eu fiz muito tema. E isso ficou muito legal. Eu tenho as fotos, assim, até hoje, né? E queria dizer pra vocês que não foi fácil esse início, não foi fácil mesmo. A gente sempre começa, né? E é que às vezes as pessoas olham e acham que eu comecei num dia e no outro dia eu já tava com um monte de encomendas, já tava meio que explodindo, entre aspas, de acessos, né? No Facebook, enfim, em tudo. Mas não, eu comecei lá de baixo, sabe? Eu comecei sem saber o que era feltro, gente. Não sabia de nada, sabe? Conforme eu fui buscando, fui aprimorando, sabe? Os meus conhecimentos. E eu falo uma coisa pra vocês. Mesmo que você não tenha dinheiro, sabe? É possível você aprender sim. Porque hoje a gente tem muita ferramenta, inclusive a internet, né? Tem muitos blogs dando altas dicas, sabe? Mostrando altos passo a passo. Então, é possível aprender sim, sem valor. Lógico que fazer curso é bom, porque as pessoas que geralmente que dão esses cursos aí até na internet são pessoas muito capacitadas e com certeza você vai agregar muita coisa. Assim, hoje o que eu fiz de curso foi na área da parte de costura mesmo, né? Não na parte do feltro. Então, isso agregou muito na minha vida. Então, se você pode pagar um curso, você também deve pagar um curso. Quando você tiver essas condições. E falar pra vocês não desistir, porque todo o início é fácil, tem essas dificuldades, sabe? Nunca vai ser, tipo, facinho, né? Seria bom se fosse, mas não é. Mas é bom que a gente se supera, né? As nossas expectativas, a gente cria metas, a gente avança para cumprir essas metas,
Então, não foi fácil, mas falar pra você que você pode, você consegue. Se você for uma pessoa determinada, você colocar isso que você vai conseguir, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu sempre falo, coloca Deus nos seus planos para que eles deem certo, porque deu certo comigo, né? Hoje, assim, eu não tô mais na área do feltro, né? Trabalhando, só na parte de costura de bolsa, necessária, enfim. Mas dá certo, gente, sabe? Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar o seu trabalho, sabe? Não desista da primeira vez que não deu certo aquele ponto, ou não deu certo um objeto que você fez, sabe? Eu sempre coloco assim na minha mente que de primeira a peça provavelmente não vai ficar perfeita, mas conforme você vai fazer na segunda, terceira, vai melhorando. Quanto mais você pratica, mais vai melhorar. A maioria das coisas que a gente vai fazer geralmente é assim, né? Quanto mais você vai praticando, mais a gente vai melhorando. E a questão do crescimento, assim, é aos poucos também. Eu falo assim pela minha vida, né? Eu comecei postando lá na minha página pessoal, aí o pessoal foi vendo, foi encomendando, foi indicando. A partir disso que eu falei, meu, dá pra virar, tipo, um trabalho isso daqui, hein? Isso que foi me ajudando, né? Virou uma renda complementar na minha vida. Porque hoje eu consigo ter essa renda também aqui em casa, né? Eu não vivo do artesanato, mas é uma renda muito boa e complementa, que ajuda a gente aqui em casa. Então eu falei, por que não, sabe? Por que não também, já que eu não estava trabalhando fora, ficar com artesanato, sabe? Começar a comercializar. Então aos poucos vocês vão crescendo, sabe? Fiquem tranquilas, fiquem calmas, sabe? Não queiram, tipo, que estoure, sabe, o trabalho de vocês de um dia pro outro. Lógico que tem caso de história. Esse não foi meu caso. Mas é tipo gradual, sabe? Aos poucos. E Deus vai abençoar a sua vida, tá bom? Não desista, continue, sabe? Vença todos os obstáculos que aparecerem na frente de vocês. Vocês são capazes, sabe? Deus vai abençoar vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho da minha história. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!